Olá, meu nome é Pauliac e na aula de hoje nós vamos abordar o tema dos transformadores. Então, para dar início, o que é um transformador? Em diversas instalações elétricas e até mesmo em nossas residências, tem-se muitas vezes necessidade de aumentar ou diminuir a voltagem que é fornecida pelas companhias de eletricidade. O dispositivo que nos permite resolver esse problema é denominado transformador. O transformador é um aparelho bastante simples e está representado esquematicamente na figura ao lado. É constituído de uma peça de ferro denominada núcleo do transformador, em torno do qual são enroladas duas bobinas, como na maneira mostrada na figura. Em uma dessas bobinas é aplicada a voltagem V1, que desejamos transformar, isto é, que desejamos aumentar ou diminuir. Esta bobina é denominada enrolamento primário, ou simplesmente primário do transformador. Como veremos dentro de pouco, após a transformação, a voltagem apresentando o valor V2 será estabelecida nas extremidades da outra bobina, que é denominada enrolamento secundário, ou simplesmente secundário do transformador. Então, basicamente, nós temos esquematicamente aqui, esse quadrado representa o núcleo do transformador, que geralmente é composto de material ferromagnético, enquanto que essas linhas azuis representam as bobinas, o conjunto de bobinas que compõem o transformador. Então, nós temos o primário e o secundário. Então, conforme nós aplicamos uma tensão no ramo V1 do transformador, o ramo primário do transformador, você induz uma corrente passar por essa bobina, né? E essa indução faz aparecer uma tensão no secundário, né? E de acordo com a relação de transmissão, nós podemos aumentar essa tensão ou diminuir essa tensão. Então, dando continuidade, vamos descobrir como funciona um transformador e mais à frente nós veremos como se dá essa relação e por que há esse aumento ou essa diminuição. Então, seguindo em frente, como funciona o transformador? Suponhamos que uma voltagem V1 seja aplicada ao primário do transformador. Então, acopla-se uma bateria, por exemplo, ou um gerador de tensão ao primário do nosso transformador. Essa tensão fará com que uma corrente circule pelas espiras do primário, né? Como já foi dito, a tensão ela vai gerar uma corrente e essa corrente vai circular por entre a bobina A ou a bobina do primário, como representada nessa figura. Então, um campo magnético será estabelecido no interior da bobina, fazendo com que o núcleo de ferro seja imantado. Então, passo a passo, acopla-se uma bateria ou um gerador de tensão no lado primário da bobina. Essa bateria vai fazer surgir uma corrente elétrica, ok? Essa corrente elétrica, ao passar pela bobina, vai induzir, né, um campo magnético imantando o núcleo composto de ferro magnético, ok? Pelo fato dessas linhas estarem passando através da bobina do secundário, teremos fluxo magnético também através da mesma. Ou seja, ao induzir essa corrente a passar pela bobina, né, gerando assim um campo magnético, como descrito muito bem pela lei de Faraday, assunto que já foi abordado anteriormente, esse fluxo magnético que está passando pelo núcleo de ferro vai passar por entre a bobina do secundário. Então, como nós já vimos, uma variação de fluxo magnético ao passar por um enrolamento, uma bobina, ela gera uma força eletromotriz, ok? Então, essa força eletromotriz gerada vai fazer com que apareça uma corrente I2 e uma tensão V2, ok? Há diferença no funcionamento entre corrente contínua e corrente alternada? Então, explicando essa pergunta, quando há aplicação de uma corrente contínua, essas linhas que estão passando através da bobina do secundário, teremos o fluxo magnético, né? Porém, entretanto, essa corrente não está variando, né? Essa corrente é constante, o que faz com que o fluxo magnético no secundário também seja constante, não sofra variações.
Nessas condições, não haverá força eletromotriz induzida nas espírias do secundário, e a voltagem nos extremos dessa bobina será nula, isto é, V2 igual a zero. Ou seja, se a corrente gerada no primário do transformador for uma corrente contínua, você não vai conseguir gerar esse fluxo magnético variável, né, que gera a força eletromotriz, que induz a força eletromotriz no secundário. Ou seja, o transformador não vai exercer bem o seu papel funcionando com corrente contínua, o que não ocorre com a corrente alternada, certo? Tendo corrente alternada, e por isso que nós temos essa representação aqui, a corrente alternada, ela varia no tempo. Ou seja, se a tensão varia, a corrente também varia. Se a corrente varia, o fluxo magnético varia. Havendo variação do fluxo magnético, você gera uma força eletromotriz. Você induz uma força eletromotriz na bobina do secundário, que consequentemente induz uma corrente sobre a carga no secundário. Ok? Então, o campo magnético estabelecido no núcleo de ferro estará sofrendo flutuações sucessivas. Consequentemente, o fluxo magnético através do secundário estará aumentando e diminuindo periodicamente no decorrer do tempo. Por esse motivo, como sabemos, uma fém será induzida nas espírias do secundário, fazendo aparecer uma voltagem V2 no extremo dessa bobina. Ok? Então, em resumo, quando uma voltagem constante V1 é aplicada ao primário de um transformador, o fluxo magnético através do secundário também será constante, não havendo, portanto, uma voltagem induzida nesta bobina. Quando a voltagem aplicada no primário é alternada, o fluxo magnético variável atravessa as espírias do secundário e uma voltagem induzida V2 aparece nos extremos dessa bobina. Ou seja, não funcionaria para, como já foi dito antes, para uma corrente contínua, somente para tensão e corrente alternada, porque você consegue produzir essa variação no fluxo magnético. Então, dando sequência, né, como se dá a relação entre as voltagens no primário e no secundário? Né? Até agora nós descrevemos o transformador e seu funcionamento, mas ainda não mostramos por que ele pode ser usado para aumentar ou diminuir uma voltagem de corrente alternada. Para isso, designemos por N1 o número de espírias do primário, ok? N2 o número de espírias no secundário, V2 a tensão no secundário e V1 a tensão no primário. Então, nós podemos relacionar, né, nós obtemos uma equação que relaciona a voltagem no primário e no secundário através dessa seguinte relação. A comparação entre V2 e V1 é igual à comparação entre N2 e N1, ou seja, V2 sobre V1 é igual a N2 sobre N1, certo? Com essa expressão é fácil concluir que, se o número de espírias no secundário for maior que o número de espírias no primário, ou seja, N2 maior que N1, teremos V2 maior que V1. Ok? Por outro lado, se nós invertermos, se nós tivermos N2 maior que N1, teremos V2 maior que V1, né? E assim sucessivamente. Né? Se N2 maior que N1, V2 maior que V1. Se N1 maior que N2, teremos V1 maior que V2 da mesma forma. Né? É importante observar que o transformador não pode criar energia. Portanto, quando um aparelho é ligado ao secundário durante certo tempo, a energia que é fornecida ao aparelho não pode ser maior do que aquela fornecida ao primário. Em outras palavras, a potência obtida no secundário não pode ser superior à potência fornecida ao primário do transformador. Certo? Então, aqui nós temos um exemplo, uma exemplificação do que seria um transformador de alta tensão, um transformador alocado em um poste na rua. Né? A gente percebe aqui pelos cabos de alta tensão. Esses cabos de alta tensão eles são distribuídos, eles passam por uma subestação elevadora, que ela eleva a tensão, e nos postes, que é onde se faz a distribuição da energia elétrica para as casas dos consumidores, né, essa tensão é abaixada para o nível residencial. Né? Aí vai depender se é 220, se é 127. Isso varia de casa a casa. Okay? E aqui nós temos o transformador de uma subestação. Perceba que ele é montado, né, aqui numa espécie de firmamento de concreto,
de modo que ele evite a passagem da corrente para o chão, a fuga da corrente nele para o chão. Então, para começar a encerrar a nossa videoaula, nós vamos exemplificar, né, a relação de transformação de um transformador, né, com esse exemplo, com esse pequeno exercício. O transformador foi construído com o primário constituído por uma bobina com 400 espiras e o secundário com 2.000 espiras. Aplica-se ao primário uma voltagem alternada de 120 volts. Então, a letra A, ele quer saber qual voltagem será obtida no secundário, né? E a B, suponha que o transformador esteja sendo usado para alimentar uma lâmpada fluorescente ligada ao seu secundário, sabendo-se que a corrente no primário vale I1 igual a 1,5 A, qual o valor da corrente 2 que passa pela lâmpada, supondo não haver dissipação de energia no transformador? Então, respondendo primeiro a A. Qual voltagem será obtida no secundário? A voltagem V2 no secundário poderá ser obtida através da relação que nós vimos anteriormente, a relação de transformação, onde V2 sobre V1 é igual a N2 sobre N1. Então, como temos V1 igual a 120 volts, N1 igual a 400 espiras e N2 igual a 2.000 espiras, aplicando na relação de transformação, nós obtivemos um V2 de 600 volts, ou seja, ao aplicar 120 volts no primário, nós temos, através da relação de transformação, uma transformação para 600 volts no secundário, ou seja, um transformador elevador, ele eleva a tensão que ele recebe no primário. Então, é um exercício simples. Agora vamos para o segundo exercício. B. Suponha que o transformador esteja sendo usado para alimentar uma lâmpada fluorescente ligada ao seu secundário. Sabendo-se que a corrente no primário vale I1 igual a 1,5 A, qual o valor da corrente I2 que passa pela lâmpada, supondo não haver dissipação de energia no transformador? Então, como sabemos, a potência desenvolvida em um aparelho elétrico, né, que é percorrido por uma corrente I, ao ser submetido a uma tensão V, é dada por P igual a V vezes I. Ou seja, como nós temos igualdade nos dois lados da transformação, então a P no primário vai ser igual à potência no secundário. Ou seja, a potência no primário vai ser igual à potência no secundário. Certo? Então, a potência 1 fornecida ao primário é P1, V1, V2 e 2. A potência no primário vai ser V1 e 1 e a potência no secundário vai ser V2 e 2, certo? Então, como não há dissipação de energia no transformador, né, um transformador considerado ideal, nós podemos assumir essa relação de P2 igual a P1, ok? Então, substituindo os valores que nós temos o número de V2 que foi adquirido na primeira questão, e 2 aqui nós queremos saber. 120 foi dado pelo problema e 1,5 também foi dado pelo problema. Né? Então, substituindo, nós encontramos o valor de I2 para 0,30 A. Então, nós podemos observar que, se o transformador está sendo usado para aumentar a voltagem, a corrente no secundário será forçosamente menor do que a corrente no primário. Ok? Evidentemente, o contrário ocorre com o transformador que abaixa a voltagem, ou seja, se você abaixa a tensão, você eleva a corrente. Né? E vice-versa, se você eleva a corrente, você abaixa a tensão, e se você eleva a tensão, você abaixa a corrente, como foi o caso desse transformador. Então, vamos encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Então é isso aí, bons estudos e boas aulas. Muito obrigado.